Ele foi pescador, castanheiro, embarcadiço, caçador e seringueiro. Foi eleito o primeiro presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros e é o que podemos chamar de um sábio da floresta. Para uma boa conversa hoje no Ideias da Aldeia, Jaime Araújo, o Tirietê. Tudo bem, Tirietê? É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. O prazer é meu, eu fico feliz de ter uma oportunidade assim, porque eu tenho 42 anos fazendo esse tipo de trabalho, de militância, de entrevista, para todos os meios de comunicação, dentro e fora do Brasil, dentro da região amazônica e fora, em todo o território nacional. E espero que os telespectadores desse canal fiquem felizes de nos ver trocando essas ideias, levando essas informações que servirão de conscientização. Certamente vão ficar. Tirietê, vamos começar por essa história do seu nome. Eu sei que você não gosta de ser chamado de Jaime. É verdade. Não é verdade? Então, o que significa Tirietê? Significa saber repartir. É um nome Kaxinauá? Quando eu nasci, minha mãe adotiva conta que no parto, minha mãe biológica morreu. E então o meu pai me doou para esse casal. Um casal de cearenses. De cearenses. Para começar essa história, você é filho de índios. De índio. Minha mãe chamava-se Macuã. De índios Kaxinauás. Kaxinauá. Sua mãe chamava? A mãe biológica a mãe, e a mãe adotiva, Guiomar. A mãe biológica chamava? Macuã. Macuã. E o pai? Não decorei bem, não. O tempo é muito pouco, é coisa muito nova para mim. Tá, aí... Eu tenho anotado que minha mãe... Sua mãe faleceu de parto, a sua mãe biológica? A mãe biológica faleceu no parto do meu nascimento. E eu fui doado pelo meu pai biológico a esta família que me levou para o Ceará. Ali eles me criaram e me batizaram com este nome, me registraram com o nome de Jaime como membro daquela família. Mas logo cedo eu descobri, através de um diálogo dela com uma vizinha, que eu era indígena. Só não sabia a que povo eu pertencia. Nem ela dizia? Ela nunca me revelou, ela nunca soube que eu sabia. Ah, é? Somente aos 50, quando eu cheguei aos 19 anos, logo após servir o exército, eu comecei a divulgar. Eu sou potiguara, dizia com prazer, porque quando eu era criança as pessoas me achavam diferente lá, me chamavam de índio, achando que iam me humilhar. E eu me sentia feliz. Eu sou índio. Eu sou índio. Mas havia uma coisa estranha que me chamava para cá, para a Amazônia. Eu não sentia a menor vontade de ir para o Rio Grande do Norte. E quando eu cheguei aos 19 anos que saí do exército, agora eu sou adulto, dono da minha vida, eu vou me embora para a minha terra. Para mim aqui era a minha terra. Quando na realidade é. Você achava que era potiguara pela aproximação do povo ali, os potiguaras. Os potiguaras estão Paraíba e Rio Grande do Norte. E o Ceará fica ali. E quando você descobriu que era, na verdade, Kaxinauá? Estou chegando lá. Já vou lhe explicar. É muito interessante isso. Então, eu cheguei a um ponto, o Elcio Martins fez uma matéria comigo lá no Amapá, dizendo que eu era um índio potiguara. Eu publiquei livro dizendo que eu era potiguara. E quando eu estava fazendo o trabalho na UNB, a Eliane, que é escritora potiguara, estava na véspera de lançar um livro e apareceu uma viagem urgente para lá para a Suíça. E ela me procurou, aí disse: Jaime, por favor, você é meu parente de sangue, você vai lançar o meu livro. E eu lancei o livro para ela porque era parente de sangue. Eu tenho que encontrar ela em Brasília para pedir perdão para ela, porque realmente eu não sou. Que não era bem assim, né? Não era bem assim, só parecia. E quando eu fui daqui do Amazonas para fazer o primeiro trabalho no Memorial Chico Mendes, em Curitiba, foi em 91. Quando foi em 94, eu estava com 55 anos de idade, recebi uma carta de uma irmã lá de Fortaleza, dizendo que minha mãe estava muito doente, tinha um segredo para me revelar, e não podia morrer, ela não queria morrer sem me revelar. Eu saí, pedi uma licença na prefeitura para passar um mês lá, mas eu saí na certeza, ela vai dizer que eu sou um potiguara, eu já sei, fiquei tranquilo. Aí quando cheguei lá, ela estava muito fraquinha, aí eu passei um mês conversando com ela, anotando tudo que ela falava. Aí quando ela chegou num certo ponto, disse: eu vou lhe fazer uma revelação, mas eu quero que você não fique com raiva de mim. Não, seu pai já morreu,
eu já estou no fim da vida. E eu digo, olha, minha mãe, tudo que via da senhora já foi perdoado com antecipação. Pode dizer, fique tranquila. Ela disse, você não é filho nosso. Sim, senhora. Você é indígena. Sim, senhora. Aí agora ela vai dizer que eu sou partidária. Ela disse, você não nasceu aqui, você nasceu no Amazonas. Aí foi surpresa. Você nasceu no Amazonas, você é um índio Kaxinawá. Nossa. Quando sua mãe morreu, aí ela passou a contar todo o processo. E disse, e o seu pai disse, quando ele deu você para nós, que o seu nome era a vontade da sua mãe, que fosse Tirietê. E Tirietê significa saber repartir. E o seu guia espiritual é um Jacamim. Você vai descobrir o que é o Jacamim. Só que eu já sabia há muito tempo. Sim, senhora. E você nasceu no Rio Jordão. Eu já me sentia amazonense, aí foi a consagração. Quer dizer, ela achou que aquilo ia me magoar. E, no entanto, me causou uma grande alegria. E então eu estou me adaptando. Faz 14 anos que eu estou me adaptando a essa condição de Kaxinawá, que eu não tinha. Mas já tive contato com os primeiros parentes de sangue e senti assim uma emoção estranha. Parece que o sangue andou mais rápido. O coração bateu com velocidade máxima. Foi muito interessante. Não, que história bonita essa, hein? Estou lhe dizendo. Que história bonita. Ver momentos tão diferentes. E quando é que o senhor chegou na Amazônia? Quando é que você chegou na Amazônia e de lá veio para o Acre? Eu cheguei no dia 11 de julho, um dia depois do meu aniversário, em Belém do Pará, no ano de 1959. Ah, a sua primeiro primeiro contato na Amazônia foi em Belém? Foi em Belém do Pará. E desci com R$1, aliás, um cruzeiro no bolso. Mas quando eu desci, apesar de não ter dinheiro, não conhecer a região, não conhecer pessoas, eu não me sentia triste, não me sentia ausente, eu me sentia assim. Eu cheguei em casa, isso aqui é minha terra, essa vastidão de floresta, aquela imensidão de rios, água, aquele movimento diferente de onde eu me criei, aquilo não me chamou atenção, aquilo era simplesmente para mim uma coisa familiar. Não pode, como pode? Aí eu fiquei pensando, agora tem que me virar, achar uma forma, o que é que eu vou fazer para viver? Saí assim, vi aqueles barcos, deve ser bom andar nisso. Aí cheguei e disse, moça, você não sabe alguém que está precisando de alguém para trabalhar? Disse, o que você sabe fazer? Aí eu comecei a dizer. Ele disse, nós temos aqui um lugar para auxiliar de cozinha. Nós viemos para o Marajó. Eu digo, eu quero. Aí ele pediu meus documentos, eu embarquei. Meu primeiro trabalho na região foi auxiliar de cozinha de um barco que fazia a linha para a cidade de Anajás, lá na região marajoara. Foi uma sensação, um mundo diferente, descobertas. E ali, depois de várias viagens, deu-se uma vaga numa fazenda de criação de búfalo. E a vaga era para... Lá se tem um uso de pegar a canarana, sabe o que é canarana? Não. É um capim flutuante, que forma uns blocos grandes, e então aquilo é a alimentação dos búfalos. Eles se criam naqueles paranãs, e a gente pega, amarra na canoa e reboca nos remos, e traz para onde estão os búfalos. E pega aqueles que eles já comeram o capim, que está só as canas, e leva para lá para brotar de novo. Era o meu trabalho. E, por incrível que pareça, a outra pessoa que foi me ensinar e trabalhar comigo era um índio Kaxinawá. Olha só que coincidência. Foi o primeiro indígena da Amazônia com quem eu tive a vida me trazendo para o meu local. E de Belém, aí de Belém o senhor foi para onde? De Belém fui para o Marajó. Marajó? Do Marajó eu fui para Santarém. Santarém. De Santarém para Monte Alegre, de Monte Alegre para Óbidos, de Óbidos para Oriximiná, de Oriximiná para Parintins e de Parintins para Manaus. Então Assim, passou pelo trajetória. Amazonas e só depois é que o senhor veio para o Acre? E quando o senhor chegou no Acre? Em que período? Do Amazonas, quando eu cheguei em Manaus, aí eu trabalhei aqui no Rio Purus, trabalhei no Rio Negro e trabalhei bastante tempo no Rio Madeira. O senhor chegou no Acre por volta dos anos 70, mais ou menos? 70, 72, por aí assim. 72 eu morava no Bosque, passei aqui uma temporada. Foi a época que eu tive contato com os líderes locais, foi a época que era a iniciação do sindicato, e eu que tinha começado uma militância muito cedo, e estava com aquela energia do jovem. O movimento dos povos da floresta que começavam a se organizar. Mas eu não tinha bem conhecimento disso, mas eu já tinha ouvido algumas palavras a esse respeito,
Eu achava que era muito importante, porque eu já trabalhava com comunidade de base, e já trabalhava com cooperativismo e com a iniciação sindical, sindicato rural, trabalhadores rurais. Então, eu achei que era importante fazer um contato e comecei a buscar informações, buscar conhecimentos e fiz uma aproximação e a gente começou a se conhecer e entrosar e assim nasceu essa aliança que ligou o Acre com o Amazonas através do movimento. Bom, nós vamos conversar sobre essa fase da sua vida no Conselho Nacional dos Seringueiros, no Movimento dos Povos da Floresta, mas no próximo bloco tem muita conversa ainda pela frente. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com Tiretê, programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Arina Silva, Biblioteca da Floresta, especificamente aqui no Espaço de Exposições, Espaço Povos da Floresta. Tiretê, bom, a gente terminou o primeiro bloco, você falando já dessa chegada ao Acre e também do começo do envolvimento com o movimento, né, organizado dos povos da floresta, a participação no Conselho Nacional dos Seringueiros. Como é que começou a sua militância com os seringueiros? A minha militância com os seringueiros começou quando eu comecei a cortar seringa. Eu cortei seringa há 29 anos. Uhum. E como eu havia começado lá no Ceará, quando muito jovem, ali eu desenvolvi meu primeiro trabalho e descobri que eu era um líder. Uhum. E isso eu trouxe essa energia pronta para fazer o que fosse possível por alguém. Queria me dedicar a este meio. E quando eu comecei a trabalhar nos seringais, que eu já tinha uma informação que havia muita injustiça social naqueles meios, eu achei que ali era o meio mais adequado para eu desenvolver o meu estado de liderança. E então eu comecei a trabalhar mudando de um seringal para outro, pegando as realidades e reunindo o povo, conscientizando de seus direitos, dizendo o quanto eles eram esquecidos, abandonados, que eles tinham seus direitos, mas eram negados, mas que eu alimentava essa esperança que um dia seria criada uma instituição que os representasse. E tudo aquilo eu ia escrevendo, o que eu não memorizava, eu escrevia para no futuro vai dar um livro. Essa era a minha esperança. E a participação no Conselho, como é que começou? Na época, eu tinha acabado de fundar o Partido dos Trabalhadores lá na cidade de Novo Aripuanã, na foz do Rio Aripuanã, no Vale do Madeira. E eu era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, na mesma época. E era membro da Assembleia da CPT, do Amazonas. E aqui o pessoal do Acre passaram uns documentos e pedindo 2 representantes do Amazonas, daquela região de Novo Aripuanã, para fazer parte do primeiro encontro nacional. E imediatamente a CPT me comunicou e me incluiu e eu recebi a documentação e já passei a me preparar. Quando eu recebi, já era muito em cima da hora, não havia tempo para preparação nenhuma, e eu pensei assim, olha, eu não posso chegar lá com as mãos vazias. Eu vou fazer um plano de acordo com os meus pensamentos, como será a área dos seringueiros na nossa reivindicação de reforma agrária. E o plano que eu fiz, que eu coloquei no papel, idealizava exatamente um retrato de uma reserva extrativista. Só não tinha um nome. O nome reserva extrativista foi aqui criado, aqui no Acre. Mas eu tinha um modelo assim, para debate, que já aproximava, com propostas dentro de desenvolvimento. E a gente foi para Brasília, e ali, quando eu fui para ir para Brasília, eu escrevi algumas outras coisas que foram apresentadas lá, inclusive aquele Pai Nosso do Seringueiro, foi eu sou o autor, e escrevi uma poesia que concorreu com 200 poesias que estavam presentes para a abertura do Congresso, e a minha poesia, que tem título Tu e Eu, ela ganhou essa concorrência e o Congresso foi aberto com a minha poesia, que me honrou bastante.
Você podia falar o Pai Nosso do Seringueiro para a gente... Sim, o Pai Nosso Seringueiro, eu vou até fazer um pequeno comentário sobre o Pai Nosso Seringueiro. Eu observei o seguinte, quando eu achei que eu não devia chegar lá com as mãos limpas, levar alguma coisa que fosse originária do seringal, saindo de um trabalhador de dentro do seringal, eu pensei, o abandono dos seringueiros é imenso. A fé do seringueiro é ainda maior que o abandono. Só a fé o mantém dentro do seringal. Então, todo rio tem um padroeiro. Em todo rio tem uma comunidade onde se desenvolvem os cultos religiosos e se cultua o padroeiro. E como a fé do seringueiro é muito grande, o Pai Nosso do seringueiro é muito importante. Aí eu sentei e depois do almoço, pensei, de repente peguei a caneta e escrevi. Seringueira que estás na selva, multiplicado sejam os vossos dias. Venha a nós o vosso leite, seja feita a nossa borracha, assim na prensa como da caixa. Então, o nosso, de cada dia, nos dai hoje e todos os dias, para o sustento de nossas famílias. Perdoai nossa ingratidão, assim como nós perdoamos as maldades do patrão. E ajuda a nos libertar das garras do regatão. Amém. Esse foi o Pai Nosso Seringueiro que eu criei naquele momento e que hoje é conhecido em quase 70 países. É, porque você viajou muito depois, Viajei né? bastante. E a convivência com o Chico, como é que foi? Maravilhosa. Ele, quando ia para o Amazonas, ele ficava na minha casa e quando eu vinha para lá, ficava na casa dele. Fazíamos trabalho no sindicato em Chapuri, fazíamos trabalho em todos os estados do Brasil por onde a gente, quando era necessário, juntos, porque nós éramos um grupo muito pequeno, mas nós fazíamos uma coisa tão bem organizada que dava a impressão que nós éramos um exército. Muita gente acha que os líderes dos seringueiros que criaram o conselho eram um batalhão. Uma vez, em Londres, uma repórter da BBC perguntou para mim, afinal de contas, vocês devem ser muito porque o que se ouve na imprensa nacional e internacional é uma coisa esplendorosa. Vocês são mais ou menos quanto? Eu disse, vai me perdoar desta vez, porque eu não sei precisar o número. Eu só sei que são muitos, mas éramos só 5. Eu, a Marina, Chico Mendes, o Raimundão e o Osmarino. Esses eram os principais líderes que faziam esse barulhão. Que coisa incrível. Agora, vocês, claro, lutaram por uma causa, né? Foram guerreiros de uma causa, a causa da floresta. E durante esse tempo todo, Chico morreu, teve os grandes confrontos de terra. De lá para cá, o que mudou? Como é que você avalia essa trajetória toda? Olha, de saldo positivo que eu vejo com a morte do Chico, as pessoas falam do desenvolvimento físico. Eu não. Eu falo do desenvolvimento humano. Eu encontrei uma coisa que me surpreendeu aqui em Rio Branco, as lideranças jovens que estão surgindo na defesa da floresta. Para mim, esse maior prêmio que o Chico nos deixou, que nesse momento, com a criação dessa biblioteca aqui, eu estou aqui esses dias e estou vendo a frequência das pessoas e observando como há jovens se revelando defensores da floresta. Agora mesmo, no dia 27 a 29, nós tivemos num programa de imersão da Sociedade de Filosofia no Seringal Cachoeira. Jovens aqui da biblioteca? 40. Né? 40 jovens. Você acompanhou esse grupo? Acompanhei o trabalho, foi maravilhoso o trabalho, me emocionou de ver o compromisso daquelas pessoas com a vida, porque a natureza é a vida, sem a natureza deixa de existir a vida. Sem dúvida. Tirete, você está preparando um livro novo, né? Você já tem um livro, está preparando um livro novo. Fala um pouco desse trabalho. Esse trabalho não é propriamente preparando. Eu tenho um livro preparado que está na editora da Universidade Federal do Paraná, sem data de lançamento ainda, mas já está sendo confeccionado. Só estou esperando a data de lançamento. E vai ser também lançado aqui, em Rio Branco, a pedido do pessoal da biblioteca. E o título desse livro é A Amazônia, o Seringueiro e a Reserva Extrativista. E
ele não é uma história pesquisada, ele é apenas a vida prática, vivida, a vida que eu vi e vivi e acompanhei a vida dos outros durante 20 anos. Então ele é um documentário. A pessoa que lê, tiver a oportunidade e tiver o prazer de ler, ele não está apenas fazendo um agradecimento a mim. Ele está fazendo um aprendizado, porque ele vai descobrir quem é um seringueiro, o que ele faz, de que vive, como vive, por que vive. Aí ele vai saber que o seringueiro é aquele homem que, quando nasce um brasileiro, o seringueiro está do lado, em forma de uma chupetinha. Depois de alguns dias ele está em forma de bico de mamadeira. Depois está no solado do sapato, depois na borracha de apagar letra, depois no pneu da bicicleta, depois no carro que leva ele para a escola, depois no hospital, nas luvas e no garrote que tira o sangue. E até quando ele chega em casa, está lá na cozinha, na panela de pressão, está lá nos pés na hora da botinha. Finalmente, quando o brasileiro morre, vai um carro com pneus feito com uma borracha que o seringueiro fez levar ele para a última morada. O seringueiro está sempre presente na vida do povo brasileiro. Então, o seringueiro, para mim, ele é um herói, um construtor da pátria, um vencedor, um homem corajoso, um homem trabalhador, que vive escondido na floresta, que não foi reconhecido nem pela população que não o conhece, nem pelas autoridades constituídas. Assim eu vejo o seringueiro. Bom, antes de terminar, porque o nosso tempo está chegando no final, eu queria saber de uma outra habilidade sua muito interessante, que são as artes plásticas. Quando você descobriu que pintava, esse desempenho para pintar, e se você está preparando alguma exposição? Em 1990, eu senti a necessidade de uma capa de um livro. De um livro. E eu não tinha como pagar alguém para fazer. Olha só. E eu trabalhei 23 noites riscando papel, estraguei uma resma de 500 folhas, mas consegui descobrir que havia dentro de mim um desenhista e um pintor. E a partir daí, eu tive um calendário ecológico sobre a Amazônia publicado em Washington, tive um outro aqui no Brasil pelo Ministério da Agricultura, um ano agrícola na Amazônia, e tudo com trabalho meu. E várias capas de livros, revistas, eu já... Pintando esse ambiente da floresta. Somente eu trabalho, é exclusivo, só vivo para a floresta. Que bacana. Eu só estou fazendo parte dessa entrevista porque é para a floresta. Se fosse para outra coisa eu não faria. Minha vida é florestal, eu acho que eu sou uma árvore. E então eu comecei a desenvolver telas. Fui trocando de tinta e me adaptei ao acrílico. E hoje já fiz uma exposição na Alemanha, já fiz uma exposição no Mato Grosso, já fiz uma exposição no Amazonas, fiz uma na Biblioteca Nacional de Brasília e estou com uma outra com 30 telas preparada no Museu da Universidade Federal do Paraná. Tiretê, parabéns pelo trabalho, pela sua história de vida, e eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. É eu que agradeço. Eu só espero que o que eu falei para os telespectadores, que seja uma plateia grande que possa ouvir e lembrar, e procurar se lembrar. O seringueiro é meu amigo, ele está lá na floresta, eu estou aqui no Rio Branco, e lá ele está produzindo as coisas essenciais para o crescimento do Brasil, para o meu desenvolvimento, e mostrando que ser patriota é ser honesto, é ser trabalhador, é ser valente, é morar dentro da floresta. Parabéns mais uma vez. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.